Doutor, bota o trem de volta. Doutor, é o transporte do pobre. Meu povo, hoje, com muita felicidade, eu estou retomando uma série de publicações que a gente lançou lá no comecinho do Cariri das Antigas, ainda no Facebook, quando nós focávamos na publicação de fotos antigas aqui da região, que é a série O Cariri sobre Trilhos, que é tratando justamente, né, da construção e da dinâmica das estradas de ferro aqui na nossa região do Cariri cearense. E hoje eu vim até a estação ferroviária de Juazeiro, uma estação que tem um significado muito importante para mim, né? Eu tenho uma história junto com esse lugar e vou contar para vocês um pouco da história do prédio, um pouco dos desafios que foi para que essa obra estivesse pronta em 1926 e fiquem até o final que vale a pena. A estação ferroviária de Juazeiro do Norte foi inaugurada no dia 7 de novembro de 1926. Ela era um marco na vida pública do Padre Cícero e também um grande demonstrativo da visão de desenvolvimento que ele tinha para esse lugar. Para além da questão local, ela era um dos últimos capítulos da construção da Estrada de Ferro de Baturité, uma obra que tinha começado lá em 1872 e que se arrastou durante 54 anos, iniciando com um empreendimento privado e depois passando para o setor público. Mas existem detalhes e minúcias por trás da construção dessa estação que você vai querer saber. A primeira coisa é que essa estação ela nem deveria ter existido, se a gente for observar os projetos que foram sendo feitos ao longo das décadas pela Estrada de Ferro de Baturité. Quando a Estrada de Ferro começou a ser construída lá em 1872, a gente até compreendia que Juazeiro ficasse de fora, porque ele ainda era um pequeno distrito. Só que 1872 também foi o ano em que o Padre Cícero chegou aqui, e ele mudou o ritmo de desenvolvimento do lugar. A partir de 1889, isso aqui explodiu e começou a chegar gente de todo canto do Nordeste. E a gente continuava sem entender, analisando a documentação, por que até a década de 20, mais precisamente 1921, que é o mapa que a gente tem ali dentro e que eu vou mostrar para vocês, Juazeiro continuava de fora. Quais eram os empecilhos? Por que essa decisão era sempre postergada? Esse mapa que eu localizei na Biblioteca Nacional e que vocês vão ver agora ampliado aí na tela, mostra que a estação de Missão Velha estava em vias de ser construída e que a expansão ia contemplar Barbalha e Crato, ou seja, o trem ele ia ali beirando o pé de serra e passava ao largo da nossa cidade. Numa época em que o trem era o principal meio de transporte, isso era praticamente sepultar o desenvolvimento maciço do comércio e da indústria de um local como esse e dificultar a vida das pessoas que precisavam dele para se locomover para outras cidades. As motivações por trás de todo esse empecilho nunca ficaram muito claras, digamos assim, documentalmente, mas nas entrelinhas a gente consegue ver uma questão de ingerência política. A gente tem que lembrar que Juazeiro, a partir do final do século XIX e da primeira década do século XX, foi uma cidade que passou a ser, de certa forma, odiada por algumas elites, principalmente da nossa capital. Até porque não havia muita lógica que uma das cidades que mais cresciam na região do Cariri cearense e que tinha uma demanda de serviços muito grande, como era o caso de Juazeiro, uma cidade majoritariamente voltada para o comércio e para a indústria, não tivesse sido contemplada pela rede ferroviária. Então, a partir de uma articulação muito insistente do Dr. Flório Bartolomeu, do Padre Cícero, do próprio ministro de Viação, Francisco Sá, e eu vejo também a intervenção do governo federal, a partir do governo de Epitácio Pessoa, no caso da Estrada de Ferro de Baturité, foram determinantes para que os trilhos fossem mudados e a nossa cidade fosse contemplada. Agora, os trilhos eles saíam de Missão Velha, estação essa que foi inaugurada em 1925, seguiam por Juazeiro e finalizavam no Crato. Finalmente, nossa cidade tem entrado na Rota do Progresso. Os tempos agora eram outros e a prova disso é que, para o lançamento da pedra fundamental dessa estação, veio a comitiva do próprio presidente do Estado, o desembargador Moreira da Rocha, em um trem especial, trazendo inclusive o Cadillac utilizado pelo presidente do Estado, cargo equivalente ao de governador na época. O fato é que a obra aconteceu em um ritmo muito acelerado. Pouco mais de um ano depois, ela seria inaugurada. O Padre Cícero enfrentou ainda uma última oposição em relação a essa estação, que era justamente a sua localização. Acontece que esse ponto que nós estamos aqui
Na época, era considerado zona rural. Ela estava, inclusive, fora dos limites urbanos de Juazeiro de então. E todo mundo questionava por que o Padre Cícero estava preterindo hoje a Avenida Doutor Floro e focando no alto do seminário, que é esse local que nós estamos. O padre disse que um dia tudo isso aqui ia ser o centro. A visão dele era de que, instalada a ferrovia aqui, tudo que fosse depender dela teria espaço para se expandir. E ela sendo colocada muito perto do centro, ela poderia ficar muito sufocada. O custo de implantação de equipamentos, por exemplo, ele poderia ser muito alto. E ele acertou bastante nisso. A maior prova é que na década seguinte à inauguração dessa estação, a Anderson Clayton Limitada, uma empresa lá dos Estados Unidos que processava algodão, instalou uma estrutura gigantesca para o beneficiamento da pluma. E isso preteriu, inclusive, cidades vizinhas, né? Justamente porque Juazeiro tinha terreno e condições facilitadas para propiciar a instalação de um equipamento como esse. Essa estação foi um dos principais vetores de desenvolvimento para essa parte da cidade. Nada de muito avançado existia construído aqui e ela saiu arrastando tudo isso. Eu falei da Anderson Clayton, mas também nós temos o Santuário de São Francisco das Chagas, a popular Igreja dos Franciscanos, enfim. Um dos bairros mais populosos da cidade cresceu orbitando em torno dela. E até 1988 ela operou com a questão de passageiros. Foi quando o último trem, em dezembro de 1988, passou. Até 1990, a Rede Ferroviária Federal ainda ficou tomando de conta do prédio. E depois disso, ela sediou alguns equipamentos da Prefeitura Municipal. Só que esse ato, entre 1990 e 2023, quando começou de fato a reforma dela, foi marcado por longos períodos de abandono que comprometeram bastante a estrutura do local. O município só adquiriu esse prédio a partir de 2006, foi quando foi aberto um crédito suplementar que iniciou o processo de desapropriação por utilidade pública. Na década de 90, quando a Refesa começou o processo de liquidação do seu patrimônio, Juazeiro dormiu no ponto e perdeu a oportunidade de adquiri-la. Ela terminou sendo comprada de um particular, uma empresa lá de Fortaleza, mas isso é caso para outra questão. O fato é que ela passou muito tempo desocupada e, em relação à obra dela, eu tenho um depoimento muito particular para dar, porque eu tive a satisfação, enquanto servidor público, de revisar o projeto que já existia, de fazer melhorias nele e de escolher alguns detalhes referentes ao acabamento do prédio, para que ele fosse coerente à obra de reforma que ia ser feita com toda a relevância que ela tinha aqui para nosso município. Quando as obras começaram, ela estava desse jeito aqui, ó. Nós tiramos 3 caçambas de lixo aqui de dentro e iniciou-se todo um processo de adaptação para as necessidades contemporâneas, né? O fato é que hoje o prédio ele cedia um café, esse que vocês estão vendo nas imagens aqui agora, cedia também um salão de exposições, esse que vocês vão ver agora, e um memorial institucional, onde nós estamos gravando nesse exato momento, que é uma exposição fixa onde vocês conseguem acompanhar um pouquinho mais detalhadamente a história do lugar. Um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês é em relação ao piso. Quando eu assumi a obra, nós já tínhamos a previsão de instalação de ladrilhos aqui, porque infelizmente durante o período em que ela foi estação, a Refesa trocou o piso original dela por piso industrial, aquele piso que vocês já estão acostumados a ver. Então, lá na oficina do Mestre Jaime, em Barbalha, nós encomendamos esse piso. Eu escolhi o layout, mas eu tinha uma certa preocupação que era em relação às cores, para que nada puxasse a brasa para a sardinha de ninguém, de nenhum partido ou coisa do tipo. Foi aonde me veio a ideia. Esse padrão de cores que vocês estão vendo hoje, eu usei como inspiração justamente a bandeira do município. A estação foi reinaugurada no dia 8 de maio de 2024 e homenageou esse cara aqui, uma pessoa que eu tive uma relação muito próxima quando ele estava vivo, que é o professor Daniel Walker, um dos principais pesquisadores da história do Padre Cícero e de Juazeiro também. Então, se você está visitando Juazeiro ou região e gosta de patrimônio arquitetônico ferroviário, vem conhecer a estação ferroviária. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e se inscreve no canal. E até a próxima.